Abramos o livro de Isaías, capítulo de número 52, versículo 1 e versículo 2. Isaías, profeta messiânico, o homem que mais falou da vinda de Jesus. Isaías 52, eu queria que você não demorasse a encontrar, porque o tempo ruge. Isaías 52, versículo 1 e versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nenhum circunciso e nenhum imundo. Sacode do teu pé o pó, levanta-te, toma o teu assento, ó Jerusalém, e solta do teu pescoço as cadeias, ó cativa, filha de Sião. Amém, queridos e amados irmãos? Estamos aqui diante de um profeta que 700 anos antes de Cristo nascer, já dava descrições, já dava detalhes de como seria a obra messiânica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de um profeta que deu com detalhes como seria a missão árdua do nosso Salvador Jesus Cristo. E diante de um ser que tinha tanta revelação da parte do Senhor de como seria esse Jesus, eu encontro aqui no capítulo de número 52 um alerta que precisamente serve para nós dessa geração. Ele chama a igreja para um despertamento. E eu não sei, meus amados irmãos, se você presta atenção nos sermões dessa igreja, mas 90% das pregações aqui neste púlpito são mensagens de alerta, mensagens despertativas, mensagens que nos exorta a acordar. Esse profeta já se preocupava com a roupagem da igreja, atentando para o impacto que a própria igreja ia receber diante das mazelas e do entorno e das circunstâncias que a igreja ia passar. Eu vejo esse profeta aqui como aquele arauto que está lá em cima do monte, lá em cima da serra, com sua trombeta preparada. Ele começa o capítulo de número 52 falando para a igreja despertar. E eu não sei se há um tempo mais peculiar do que esse, onde parece-me que a igreja tem adormecido, a igreja tem sido envenenada pelo ativismo da vida, tem sido influenciada pelo mundo, e de repente um profeta como esse, que abre sua boca e dá detalhes da vida do Senhor Jesus, chama a igreja para despertar. Até porque, meus amados irmãos, nós não podemos passar a vida toda como zumbis. Já passou a hora, igreja do Senhor, de nós nos revertirmos dessa fortaleza de Deus, de dar um basta nesse nosso sono espiritual, nessa moleza, nesse marasmo, nesse veneno que nos embriaga e muitas vezes nos adormece. Está na hora, igreja do Senhor, de abolir esse fatídico sistema religioso que muitas vezes só nos empurra para o vazio. Está na hora, igreja, de vivenciarmos as nossas próprias experiências com Deus. Está na hora de conhecer quem é a pessoa do Espírito Santo. Está na hora de rejeitar a vida de pecado e entender o chamado de Deus para as nossas vidas, como está escrito em Efésios 5,14, quando diz: por isso diz, desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Estamos esquecendo de vivenciar a própria palavra de Deus na nossa vida. Existem situações na vida da gente que, se nós crescermos um pouquinho em maturidade, vai ver que é o próprio Deus criando circunstâncias para nos chamar para perto dele. Às vezes uma porta que se fecha, às vezes uma perseguição no próprio trabalho, às vezes uma luta que não para, às vezes uma circunstância perturba nossa mente. Eu posso dizer que o nosso Deus muitas vezes ele cria circunstâncias para nos provar, para nos fazer ficar mais íntimo do Espírito Santo. Mas parece-me que quanto mais as coisas acontecem, mais as pessoas querem se afastar de Deus, querem se afastar da presença do Senhor. O mesmo Isaías, no capítulo de número
número 55, versículo de número 6, ele dá aqui um alerta urgente para a própria igreja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto você pode ter a presença dele perto de você. A Bíblia diz em Romanos 13, a partir do versículo 11 e 12, e te digo isso, você que já conhece o tempo, que a hora já chegou de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a nossa fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos agora, pois, todas as obras das trevas e nos vistamos das armas da luz. Está na hora da igreja agora acordar do seu sono espiritual e invocar o Senhor com mais intimidade, com mais fervor, com mais entusiasmo, com mais força, porque eu tenho certeza, meu amado, que assim fazendo nós vamos despertar e Cristo vai nos esclarecer aquilo que precisamos para que nós continuemos nessa caminhada e não percamos a nossa salvação. O livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 32 diz assim: porque eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. O meu desejo, a minha vontade é que as pessoas se convertam e vivam. Desperta, igreja, porque Deus não te rejeitou. A igreja tem que saber que ela é amada do Senhor. O Senhor diz no próprio profeta Isaías, no capítulo de número 50, versículo de número 1: assim diz o Senhor: onde está a igreja? A carta de divórcio que eu dei para tua mãe, pelo qual vocês dizem que eu a repudiei. Ou quem é o meu credor, a quem eu tenha vendido vocês? Eis que por causa das próprias maldades de vocês é que vocês foram vendidos, e pela própria transgressão de vocês a mãe de vocês foram repudiada. Quando nós, meus amados irmãos, escolhemos dormir, e esse sono aqui ele é amplo, muitas vezes, meus amados irmãos, a gente permite que as coisas do dia a dia nos afastem das coisas de Deus. Não lemos mais a Bíblia, não oramos mais, não conseguimos mais jejuar, não conseguimos mais orar, não conseguimos muitas vezes nem estar num culto que nós muitas vezes separamos na semana para ir adorar o Senhor. E isso, meus amados, traz consequências muitas vezes irreparáveis, porque a nossa alma, ela não se alimenta de outra coisa senão da presença do Senhor. A alma precisa ser alimentada, assim como o nosso corpo precisa comer e beber água, a nossa alma precisa ser alimentada. Se você prestar atenção no clamor dos filhos de Corá, no Salmo de número 42, você vai ver que ali a alma daqueles filhos estão verdadeiramente arrasada. Quando ele diz: ó minha alma, por que tu se perturba dentro de mim? Por que, ó minha alma, tu se abate? É porque ele mesmo, nesse mesmo salmo, diz que está afastado de Deus, porque passava aquela multidão como procissão. A alma está abatida, a alma está cansada, a alma está cheia de mazela desse mundo, e muitas vezes esse sono espiritual nos afasta da presença de Deus, que alimenta nossa alma e nos deixa despertado na presença do Senhor. Estou cansado, pastor, tenho que trabalhar, pastor, tenho que fazer isso, pastor, eu tenho aquele outro compromisso, pastor. Não é comigo, meu amado, e você tem que prestar conta. É com a tua própria alma, é a tua alma que grita dentro de você. Você não tem como alimentar a tua alma com o dinheiro que está no banco. A Bíblia diz que o Senhor ia enviar uma fome para a terra. Aí você diz: mas que fome é essa, pastor? É aquela mesma fome que assola a África, onde as pessoas estão morrendo de fome? Não, fome e sede da palavra. As pessoas andam estressadas, atribuladas. Como é que a gente faz para despertar, pastor? Eu já disse aqui num exemplo bem simples: a mulher que perdeu a dracma. A dracma é algo valioso. A dracma é algo que se perdeu e precisa procurar. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que a mulher perdeu a dracma, acendeu a luz, varreu a casa toda, tirou os móveis do lugar. Ela só descansou enquanto ela encontrou a dracma. Essa dracma muitas vezes é a presença de Deus que a gente perde. Eu não estou dizendo que é o Espírito Santo que sai da gente, não, é a presença de Deus que a gente não consegue mais sentir. Muitas vezes a gente vem para o culto, é um fogo, é uma
glória, um chora, o outro sapateia, o outro fala em língua, mas eu não sinto mais nada. É a dracma que eu perdi. Mas aquela mulher mostra no esforço dela que nós podemos recuperar essa presença, essa dracma com esforço, chorando. Eu não aceito ficar vazio, eu não aceito ficar longe de Deus. Eu vou seguir o exemplo, o conselho do Isaías. Eu vou buscar a face do Senhor, eu vou invocar o Senhor, e eu tenho certeza, meu amado, que o Senhor vai se revelar a você. Bate na mesma tecla, muitos anos. Quando a pessoa perde uma coisa, talvez a sensibilidade do espírito, ela acaba, irmão, se transformando num religioso. Chega na igreja, não sente mais a presença do Senhor. E isso antigamente incomodava. Olha para cá, por favor. Puxa vida, eu fui pro culto. Eu, aparentemente, racionalmente, eu vi que foi fogo. Eu não senti nada. Eu não estou sentindo nada. E de repente, irmão, ela conhece a letra, conhece a palavra, conhece toda a metodologia do culto, mas também não sente nada. E por isso mesmo ela deixa, se conforma, aceita e acaba vivendo assim. Segura bem firme na mão da pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: eu não sei, meu amado, quantos anos faltam para Jesus voltar, mas uma coisa eu posso te garantir agora: é hora de você despertar deste sono espiritual. É hora de você saber que a volta do Senhor está próxima. E você não pode se conformar com a vida religiosa que você está vivendo. Se você ora uma hora, está pouco, tem que orar mais. Se você busca o Senhor uma hora, está pouco, tem que buscar mais. Não importa quanto você faça, você tem que fazer mais. Porque eu sei, a pressão que esse mundo dá sobre a tua vida é muito forte. Você precisa de um revestimento, você precisa todo dia de uma unção nova. A unção que você está recebendo agora só vai servir para hoje. Amanhã você já precisa de outra unção. Todo dia Deus quer se revelar, todo dia Deus quer te encher, todo dia Deus quer mostrar a face dele, todo dia Deus quer ter contigo para que você fique de pé na presença dele. O profeta, irmão, está mandando a igreja despertar. Até quando nós vamos aceitar o sistema religioso na nossa vida? Até quando nós vamos permitir que as coisas permaneçam da mesma forma? Se você prestar bem atenção, irmão, as coisas de Deus, conforme a Bíblia, na sua grande maioria, quando o ser humano se posiciona: Senhor, eu falo palavrão. Senhor, eu tenho uma prática A, uma prática B de pecado. E essa pessoa começa a dogmatizar na sua cabeça que vai acontecer uma intervenção de Deus sem que ela faça nada, sem que ela ore, sem que ela chore, sem que ela se arrependa, sem que ela mude, sem que ela busque o Senhor. E isso não é Bíblia, isso é mágica. Senhor, tira da minha boca o gosto de fumar, tira do meu coração o desejo de parar de fornicar, de pecar. Senhor, faz assim, faz assado, mas eu não faço nada. Eu fico no mesmo lugar, praticando as mesmas coisas. E isso não é Bíblia, isso não é teologia. Talvez seja qualquer outra coisa, talvez seja até mágica, mas não é a obra do Senhor. O que é que o Senhor fala em muitas passagens? Vinde a mim, ó pecador, limpai as suas mãos, limpai os seus pés, limpai o vosso coração. Você de ânimo dobre, você que tem dois pensamentos sempre: eu sou contigo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. A gente nota, irmãos, que o Senhor está sempre dizendo: não se preocupe, faça a sua parte, que eu faço a minha. Não, o Senhor vai me avivar. Não, eu vou deixar de ser religioso. Não, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo outro, e eu não faço nada. Esse despertamento aqui, irmão, é uma ordem que o Senhor está usando a boca do profeta para a igreja. Desperta, acorda, busca, invoca, se quebranta, se derrama, desce à casa do oleiro, faz a tua parte. E essa apatia, esse marasmo, essa religiosidade será quebrada, e verdadeiramente tu vai ter uma experiência nova com o Senhor. Segundo o conselho do profeta Isaías: sacode do teu pé o pó. O
O que é que significa isso, meu pastor? A ordem de Deus para Israel é viver em novidade de vida. Olha para frente, rejeite os erros do passado, rejeite uma vida de pecado, não olhe para trás, viva o agora de Deus, sacuda dos seus pés o pó. A gente não pode, meus amados irmãos, viver algo novo se a gente está impregnado no velho. A Bíblia dá inúmeras passagens sobre renúncia. Renuncie isso, renuncie o seu eu, renuncie o pecado, desça, se humilhe, sacudir o pó do pé é fazer com que as práticas do passado fiquem para trás, que algo novo comece a surgir na sua vida espiritual. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas eu penso que já tenha dito. Irmãos, quando eu era do mundo, de 10 palavras que saíam da minha boca, 20 era palavrão. Eu não sabia falar nenhuma palavra que eu não falasse um palavrão. Tinha que sair um palavrão da minha boca. E uma vez, numa oração, eu falei com Deus: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Ao ler o próprio livro do profeta Isaías, eu disse: Senhor, assim como tu tiraste uma tenaz e queimou a boca do profeta, queima a minha também. Queima a minha boca para que eu não venha te envergonhar com a minha boca. Irmão, sabe o que é que acontece? O Senhor se agrada quando Ele vê um posicionamento da pessoa querendo fazer a vontade dEle. O Senhor se agrada. E paulativamente, pastor El, as coisas vão acontecendo, porque você vai fazer como o salmista Davi: coloca vigilantes na minha boca, coloca vigia na minha boca, para que não saia da minha boca algo que não seja para a edificação do teu corpo, para que não seja algo que venha envergonhar o teu nome. Renúncia, sacrifício, descer. É interessante, meus amados, que a Bíblia, ela mostra inúmeros exemplos de pessoas que perderam as batalhas porque olharam para trás, porque vivenciaram a mesma vida a vida toda. O exemplo da mulher de Ló, o exemplo, meus amados, do povo do Egito, que saiu de uma terra opressora, que vivia debaixo do jugo de Faraó, mas saíram do Egito e foram para a terra que Deus mandara, mas o Egito não saiu de dentro delas. O problema está aí. Eu posso ter um número de pessoas aqui até considerável. Essa igreja tem 100 membros, glória a Deus, mas verdadeiramente o que agrada a Deus não é a quantidade 100, o que agrada a Deus é saber que os 100 que estão aqui verdadeiramente são nova criatura da pessoa bendita de Jesus. O desejo vem. Quem aqui não tem desejo de pecar? Todos nós temos. É um preço na nossa própria carne, que por sua vez nos tornamos pela graça e pelo sangue de Jesus filhos da promessa do sangue de Jesus. A questão, meus amados, é como nós administramos essas coisas no nosso dia a dia. Pastor, como é a tua vida? Eu acordo. Beleza. De repente, quando eu acordo, já acordo com o pecado perturbando o meu juízo. Eu, como pastor, já acordo sendo tentado a fazer aquilo que não agrada a Deus. Eu, como pastor, qual é a minha atitude com tal ação maligna? É se posicionar, não ser influenciado pelo pensamento, porque a tentação, até onde ela está, não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Até o momento em que Eva e Adão estavam olhando, e ali talvez não fosse pecado. A partir do momento em que ela concedeu no coração dela pegar a fruta e materializou a ação, tornou-se pecado. Mas o pecado todo dia bate na nossa porta. O pecado, meus amados irmãos, é a poeira do sapato. O pecado, meus amados, é aquilo que impregna. E de repente, nós temos a opção de limpar o nosso sapato e caminhar um novo caminho, permanecer com o pecado nos nossos pés, nos levando sempre para a derrota. Conselho aqui, meus amados, do profeta messiânico, já para nos prepararmos para a volta de Jesus, é abandonar os velhos hábitos. Infelizmente, a gente conhece pessoas que são até boas, circulam no nosso meio, dizem paz do Senhor, mas que infelizmente, meus amados irmãos, a gente vê que ela não tem fruto de arrependimento, que não se converte, porque a gente nota que alguns critérios bíblicos não são observados. A pessoa sabe que não pode estar no meio do qual ela sabe que vai cair e permanece lá. Ela sabe que não pode fazer certa coisa e vive fazendo essa certa coisa.
Tem pessoas que não podem passar nem 100 metros de um bar, porque o bar chama e ela não tem força de resistir o chamado do bar. O bar vem e diz: vem cá, vem tomar uma cervejinha. Tá tão geladinha, daquele ponto que tu gostava. Aí a pessoa olha para o bar dá aquele psiu para ela. Ela olha, ela cede à tentação e vai em direção do bar. Queridos e amados irmãos, que o profeta Isaías está nos ensinando aqui essa noite é que nós devemos fechar os nossos olhos para esse mundo, que nós devemos abdicar até mesmo da nossa própria vontade. Sexta-feira passada eu fui para a sede, o pastor Iranildo pregou sobre a renúncia e quais renúncias nós devíamos seguir. E são tantas renúncias, irmãos, que nós só poderemos ver a Deus, nós só poderemos desfrutar alguma coisa da parte de Deus se nós observarmos o que o Senhor nos ensina através da luz da sua palavra. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, eu queria ter revelação, eu queria ver o Senhor, eu queria isso, eu queria aquilo outro, mas qual é o teu comportamento? Qual é a tua atitude? Qual é a ação que você toma para que isso aconteça? Velhos hábitos, velhos costumes, velhos comportamentos. Quando eu aceitei Jesus, o meu point, os irmãos sabem, ginásio Paulo Sarazate, Ceará, Brasil, terra. Qual foi a orientação do Espírito para minha vida? Sai do meio, sai do meio, sai do meio, sai daí. As pessoas gritavam: pastor, vai pegar no dízimo. Faziam uma hora com a minha cara, o Senhor me dando graça. Pastor, traz o dízimo, aleluia, irmão. Aquelas brincadeirinhas que os irmãos sabem como é. E eu saí daquele lugar, fui buscar o Senhor, meus irmãos, mas eu aceitei Jesus, foi aceitando mesmo. Foi esses aceitados que eu vejo hoje não, viu? Esses aceitados que eu vejo hoje, amém. Tô aqui para julgar ninguém. Passei um tempo sem andar no ginásio Paulo Sarazate. Ei, Marquinhos, tu tá besta, né? Mas agora porque tu é crente, deixa eu ser besta. Passou um tempo, passou as estações, depois que eu comi a rapadura do céu, que o caldo de mocotó do céu, que eu me fortaleci no Senhor, aí eu voltei pro ginásio Paulo Sarazate. Pra quê, pastor? Para se sentar no meio dos escarnecedores? Não. Fui para buscar. Levei traficante, pessoas perigosas. Arrastei com a rede de arrasto, porque Deus me deu graça. Fui lá, sabe, meu coração se vai descer, nada mais me alegrava, porque Deus verdadeiramente teve um encontro comigo e eu tive um encontro com Ele. E ali eu comecei a evangelizar, até expulsar demônio, eu expulsei no meio da quadra do ginásio Paulo Sarazate. E comecei a arrastar. Graças a Deus, irmão. Não digo isso por vaidade, quem me conhece sabe. O que eu estou querendo dizer aqui, meus amados, é que nós precisamos saber e entender que Deus quer despertar o seu povo, que Deus quer tirar a sujeira do seu povo, que Deus quer fazer com que o seu povo viva experiências novas na sua presença. Mas enquanto o pecado viver e fizer em nós rotina, hábitos, nós nunca poderemos desfrutar das benesses do reino de Deus. Até porque, pastor, irmãos, irmãs, o processo de libertação é doloroso. Você passou 20 anos fumando maconha, você passou 20 anos cheirando cocaína, você passou 20 anos se prostituindo, e aí na primeira semana que você está na igreja, o Senhor já fala para você tomar uma nova atitude. Mas eu estou falando de 20 anos impregnado no pecado, 20 anos arraigado na lama, e isso vai ser doloroso, isso vai ser difícil, mas aquilo que é difícil para o homem é simples para Deus. Nas primeiras semanas que eu estava na igreja, eu sofri muito. O grupo de louvor, pastor, eu estava louvando, né? Eu fechava os olhos, só passava prostituição. Eu dizia assim para Deus: Senhor, não vai dar para eu te servir desse jeito. Eu estou dentro da tua casa, os louvores estão sendo entoados para o Senhor, mas na minha cabeça o pecado é direto me perturbando, e isso me incomodava. Até o dia que eu procurei um professor da escola dominical da época e perguntei: meu amado, por que eu não consigo adorar? Por que
que quando eu fecho os meus olhos só vejo o pecado na minha frente. Ele disse: meu amado, você tem que entender que agora você entrou numa guerra espiritual e o diabo vai fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor. É uma guerra na sua carne, é o espírito contra a carne. Mas não se preocupe não, enquanto você estiver guerreando, o Senhor vai trabalhando e isso vai ser amenizado, e o Senhor vai te dar graça, e tu vai conseguir adorar, e tu vai conseguir ver o Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. E assim, conforme ele disse há quase 15 anos atrás, tem sido verdade. Eu fecho meus olhos hoje, não vejo mais o pecado, eu vejo a glória, eu vejo a unção, eu vejo o poder. O Senhor quer nos libertar. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Note que tem um se alguém está em Cristo, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque tem igrejas, irmãos, que não concordam com o namoro no meio dos crentes, que infelizmente, irmãos, muitas vezes, ou na maioria dos casos, os irmãos não conseguem namorar um namoro santo. Muitas vezes os casais pecam e pecam e pecam. Começam a namorar, cheira daqui, cheira de lá, carne que eu saiba não se converte, hormônio, como disse o pastor Cláudio Duarte, não se converte. Aí você fica brincando com o pecado, fica cheirando, fica beijando, fica cheirando, fica beijando. A consequência é falar em língua, pastor. A consequência é ver o Senhor, o céu aberto, a escada, os anjos subindo, os anjos descendo. Consequência, irmão, é cair na fornicação. É por isso, irmão, que tem até livros de pastores que proíbem o namoro, porque os crentes não conseguem namorar um namoro santo. Que tipo de namoro santo é esse? Eu aprendi em 1915 que o namoro santo é que o anjo está no meio do namoro. No meio do casal tem um anjo, mas tem casal que já explodiu o anjo faz tempo. Como é que eu posso me manter na unção, no poder de Deus, se eu não observo? Está namorando? Eu namorava com a irmã Keila. Quando a brasa acendia, eu saía de perto dela. Pergunte a ela aqui se eu estou mentindo. Repreenda o pastor aqui, pastora, pode repreender. Quando a brasa acendia, eu ia dar glória. Glória. Xarã, subia até fosso. Aí quando o fogo amenizava, eu voltava. Irmãos, o Senhor me deu tanta graça, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cadê as referências dessa geração? Quem é o futuro, pastor Marcos? Quem é? Cadê um jovem, 2, 3, 4, que se destaca, cheio do Espírito, como os apóstolos antigamente, separado, Estevão, cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de obras, separado, cheio de unção. Cadê os futuros pastores do Ministério Maranguá? Eu vejo muito chupado de língua, isso eu vejo. Muita fotinha, bem agarradinha. Então não são, só pode. O negócio aqui é assim. Quem é que Deus vai usar? Quem é que Deus vai usar? Eu preciso de um pastor para João Pedro. Eu preciso de um pastor para o Marcos Daniel. Eu preciso de um pastor para Letícia. Cadê? O Espírito está perguntando: a quem eu vou usar? Irmãos, existem algumas perguntas que são feitas para os crentes lá fora. Tipo assim: por que vocês crentes tomam suco de uva e não o vinho mesmo? Querido, aqui existe um povo que está em restauração, em libertação, em processos de salvação. Tem gente, meu amado, que está lutando contra o pecado. E tem pessoas que infelizmente são tão fracas que não precisa tomar um copinho de Santa Ceia de São Brás, não precisa tomar. Se ela cheirar, é uma semana embriagada. Tem gente fugindo da pornografia, tem gente fugindo da fornicação, tem gente fugindo da prostituição. Aí a pessoa vem com a roupa toda acochada, já tem o corpo avantajado, fica o corpo todo ali, as amostras. Aí o coitado está procurando o céu dentro da casa do Senhor. Aí a abençoada senta mesmo na frente dele, ele fica com a cara mexendo, os olhos rodando, ele não consegue achar Jesus, porque a irmã está ali para matar o irmão. E o homem também. Tem caboclo que gosta de andar bem acochadinho. Eu estou falando alguma besteira aqui? A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Nosso comportamento tem que ser para a glória de Deus. O Senhor diz na sua palavra: desperta,
sacode do pó, levanta-te. Eu sabia que o Senhor não só tem o poder de restaurar a igreja, como também é prioridade dele, é querer de Deus. Mais do que nós, Deus quer fazer a obra. Eu quero ser santificado, eu quero a tua unção, eu quero o teu poder, tudo que for da parte de Deus eu quero, mas mais do que o meu querer, é o querer de Deus na minha vida. Deus sonhou conosco, Deus projetou com a nossa vida, Deus sonhou com a nossa história. Aí a gente vê, meus amados irmãos, que quando a gente se posiciona, quando a gente renuncia o pecado, é fácil, pastor? Não, até hoje eu luto contra pecados, até hoje eu luto contra certas coisas que machucaram meu passado, que feriram minha alma lá no passado, até hoje eu luto, porque essa luta só vai parar quando o Senhor Jesus vier me buscar, eu estiver estirado dentro de um caixão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que matar leão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou ter que matar ursos. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor vai me dar condições de derrubar gigantes. Essa luta não para, meu. A graça do Senhor é que tem sido o óleo, o combustível, a força para que nós consigamos todo dia vencer a guerra e glorificar o nome do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que vai nos restaurar. Nós vamos ser pessoas novas. Quem crê nisso? Você crê verdadeiramente que Deus vai mudar a tua história para sempre? É palavra dele, é vontade dele, é desejo dele, é obra dele. O Senhor quer nos restaurar. No outro profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 17, ele diz: farei cicatrizar o seu ferimento, e eu vou curar as tuas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, que chamaram de rejeitada, aquela porque ninguém se importava. O Senhor vai cicatrizar a ferida da igreja. O que a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 1 e 2? Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai trazer a cura. Ele nos feriu, mas vai nos sarar. Depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente ao terceiro dia, fazendo referência à ressurreição de Cristo, nos restaurará para que nós vivamos em Sua presença. O que foi que Jesus fez, meu amado? Levou na cruz do Calvário toda maldição, toda desgraça, todo Jesus, toda condenação foi rasgada, a cédula ali na cruz do Calvário. É por isso que eu não creio e não posso admitir de forma bíblica que uma pessoa que aceitou a Cristo verdadeiramente tenha maldição sobre a vida dela, como algumas igrejas pregam aí na televisão. Venha, porque o Senhor vai quebrar a maldição na tua casa, a maldição na tua vida. Não existe maldição na vida do crente. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Pastor, mas tem umas coisas que eu vejo. Fulano de tal morreu na cachaça. Claro, isso aqui é uma questão comportamental. Olha, se o bisavô bebia, o avô seguiu o caminho do bisavô, o pai seguiu o caminho do avô, o filho seguiu o caminho do pai, com certeza essa linha de cachaça vai matar. Mas se o filho agora renuncia à vida da cachaça, da linha que ele veio, e agora aceita Jesus, quebrou-se agora a maldição da cachaça da vida dele, e ele agora vai viver liberto para a honra e glória do Senhor. Como eu vejo algumas pessoas dizer assim: não, porque fulano de tal da igreja é violento porque o pai dele era, fulano de tal na igreja é mau porque o pai dele era. Coloca, sabe, uma culpa no pecado, colocando ou projetando, sabe, algo da família. Então pessoas que ficam, sabe, querendo colocar desculpa: não, é porque ele vive num meio assim, não, porque ele era assim. Não, tem desculpa não, você não conheceu Jesus. Se você tivesse conhecido, você tinha sido liberto para a glória do nome do Senhor. Meus amados, para eu finalizar, o Senhor só não restaura, como o Senhor também honra. Quem quer ser honrado pelo Senhor aqui? Você vai ser honrado pelo Senhor. Isaías capítulo de número 60 diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque já vem nascendo a luz sobre ti, e a glória do Senhor vem nascendo sobre a tua história. Isaías 54, versículos 6 e 7. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada, desamparada, abatida de espírito, como uma mulher que
A Bíblia manda despertar. A Bíblia manda sacudir do pó. A Bíblia manda se levantar. O Senhor restaura, o Senhor honra. A Bíblia manda você tomar o seu lugar. Toma o teu assento. Tem um lugar na presença do Senhor. Queridos, é tão bom quando nós temos uma identidade espiritual. Você tem identidade espiritual? Quem é você? Como é que o céu te conhece? Como é que o inferno te conhece? Aquele crente, Maria vai com as outras, passa 6 meses na fé, 6 meses no mundo. O Senhor manda tomar teu assento. O Senhor manda você se posicionar. O Senhor quer te honrar. O Senhor fez promessas aqui nessa palavra, mas você precisa tomar o seu assento. Você precisa tomar o seu lugar. Qual é o seu lugar? O Senhor já disse no livro de Pedro: nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Você não é qualquer povo, você não é qualquer coisa, você pertence ao Todo-Poderoso. Toma teu assento, toma teu lugar, assume o teu ministério, o teu chamado, e Cristo vai se responsabilizar pelos detalhes. Está passando uma luta, o Senhor entra com providência. Está passando um aperreio, o Senhor entra com providência. O Senhor vai se responsabilizar por tudo na tua vida. Detalhe, detalhe, detalhe. Deixa com o Senhor, deixa com o Senhor. Isso aqui quem vai julgar é o Senhor. Não se preocupa, não se levantou, é o Senhor quem vai abater. Ei, estão te caluniando, deixa que o Senhor vai honrar o nome dele. É o Senhor quem vai se responsabilizar. A mesma coisa que Deus dissera a Josué, ele diz para a igreja hoje: levanta, Josué, sai desse choro, sai dessa lágrima. Assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo, e por onde tu for, eu estarei contigo. Eu vou abater teus inimigos, eu vou te honrar, e aonde você colocar o pé, eu vou te dar. Fica de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Você crê? A gente fica tão feliz quando o Senhor escuta a nossa oração. O Senhor é tão grande em misericórdia que atende a nossa oração. É um Deus que manifesta a graça dele, a misericórdia, o seu amor, muitas vezes quando nós estamos no mais profundo do poço. E essa noite, querido, o Senhor te chama para um novo posicionamento. Nós estamos no mês de março, podemos dizer que ainda estamos no começo do ano. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda esse ano, e eu sei que o Senhor quer te dar vitória. Isso eu sei. O Senhor quer entrar com providência, o Senhor quer fazer a obra na tua vida. E eu sei, digo isso com confirmação no meu espírito, com alegria no meu coração, que aqui vai suscitar profetas para essa geração. Que aqui vai nascer homens que vão deixar sua marca nessa história. Mulheres que Deus vai usar com intrepidez. E nós ficaremos atônitos olhando para ela. Meu Deus, mas essa irmã nem falava, esse irmão nem fazia nada. Assim como quinta-feira, o irmão Pedro, que eu pensava que era até mudo, chegou aqui. Será que esse cara é surdo? Eu até pensei em fazer sinais de libras, que eu não sei, mas quinta-feira aqui, pegou uma mensagem de 2 horas. Quem foi que fez isso? O Senhor. Daqui saíram profetas que estão profetizando aí por esse bate-papo. E eu creio que o Senhor vai fazer algo grande acontecer aqui, vai sacudir essa igreja. Deus vai suscitar profetas daqui com autoridade, que vão profetizar e vão até dizer coisas. Deus vai revelar coisas aqui relacionadas ao mundo. Eu creio, igreja, que Deus está levantando missionários hoje. Que Deus está levantando pessoas que não estão nem aí para a sua vida, que vão riscar o nome de Jesus na história. Pai querido, está aí tua igreja, está aí teu povo. Eu sei que tu falou ao coração desta igreja, porque tu falou ao meu. Eu sei que hoje tu curou, que tu libertou, que tu fez a obra. Pai querido, eu te rogo que esse sermão e essa unção não acabe aqui. Permaneça com ele no caminho para onde ele for, para casa, para onde ele for. E que não acabe quando ele chegar em casa. Continue lá, naquele lar. E que alguém que esteja lá esperando ele chegar ou ela chegar, já veja algo diferente na vida dele, na vida dela. E que não pare ali quando ele for dormir. Que o Senhor dê sonhos proféticos até amanhecer o dia. Com sonhos proféticos, com revelações, com coisas que o Senhor ainda quer revelar para a tua igreja. E eu sei, meu bom pastor, que isso acontecendo, nós teremos uma igreja nova, para a honra e glória
teu santo nome. E a igreja diz amém.